Tudo bem, pessoal do Growth? Conforme prometido, um videozinho aqui com uma mini aula sobre o post que chamou bastante atenção, que foi essa semana. Eu postei falando aqui, ou repostei de alguém provavelmente, Harvard não forma os melhores alunos, né? Harvard escolhe os melhores alunos. E aí, na sequência, eu abri a caixinha de perguntas lá no Stories e essa ganhou disparado, assim, a pergunta, o story que mais gerou perguntas, né? Desde, não entendi, como assim? As pessoas que escolhem ir para Harvard, né? E o que isso tem a ver com a cultura, né? Tem muito mais a ver com a cultura do que com uma tática, uma ação de growth, né? Por que Harvard escolhe, não seleciona os melhores? Né? O processo seletivo ou de qualificação é para garantir que o profissional que vai estar lá, primeiro, tem condições, eles olham aspectos psicológicos, todo o histórico e tal, mas é alguém que vai poder fazer diferença depois, que vai aproveitar todo aquele conteúdo, que vai poder sair de lá como um profissional de Harvard. Legal, Ale, como é que isso tem a ver com os meus clientes? Vamos lá, hoje em dia, o grande drive, o grande orientador de sucesso das empresas é a Customer Experience, né? O Customer Success, ou a jornada do cliente, experiência do consumidor. Então imagina o seguinte, um exemplo que eu sempre dou em palestras ou reuniões tal, que é super básico. Imagina você convidar uma pessoa vegetariana para um almoço na churrascaria. Automaticamente seu cérebro agora está pensando, mas tem um buffet de saladas maravilhoso. Tem, realmente tem. Só que você não está proporcionando o máximo da experiência para aquela pessoa. Então, a pessoa vegetariana, ela não é o protagonista numa churrascaria, por mais que tenha salada. Ela não é o foco das atenções, ou como a Amazon gosta de dizer, ela não é o centro, né? O customer centricity, ou tudo em torno do cliente, obsessão pelo cliente, pela satisfação do cliente. E ainda tem um prejuízo que a pessoa que deveria ser o protagonista, a estrela dessa relação, que é o amante da carne, também não se sente tão valorizado quanto poderia, se a mensagem for essa, né? O benefício é a salada. Eu sei, está sendo chato. Não, é para fazer um exemplo. Tem muita gente que gosta de carne e adora salada. Tem gente que é apaixonada por salada, mas come um pouquinho de carne. Então, é para formar um conceito aqui que a gente está falando, a importância de se qualificar o público. O que é qualificar? Não é só ver se ele tem dinheiro para comprar o que eu vendo. É assim, o resultado, a transformação, o que eu entrego com a experiência de ser meu cliente. Ou seja, o que a pessoa consegue comprando de mim meu produto, meu serviço, interagindo com a minha marca. Como ela está hoje, no ponto A, no estado atual, e como ela vai estar no ponto B. É impactante, cria uma percepção alta de valor. Então, por exemplo, isso é muito forte na área de saúde, né? Eu tinha aquela dor por muitos anos e o doutor tal conseguiu resolver. É claro que o doutor não vai selecionar o paciente, né? De tipo, olha, você pode, você não. Ele é procurado, mas o fluxo vale, porque um paciente com muita dor, ele se qualifica como sendo um grande case de sucesso. Percebe a analogia? Então, Harvard, quando ela seleciona um potencial candidato a se formar em alguns dos seus cursos, ela está olhando, o que a gente vai produzir, a nossa metodologia, o nosso conteúdo, o nosso ensino vai produzir com essa pessoa, tem potencial para ser um grande caso de sucesso? Esse cara pode ser um super executivo, essa mulher pode ser uma mega empreendedora, como tantos casos, né? Então, cabe essa análise. Você que trabalha, por exemplo, com consultoria financeira, um mercado que está bastante em alta, né? Se você analisar os seus principais casos de sucesso, tá bom? Então, quais foram os clientes que ficaram mais satisfeitos com o teu trabalho, com o resultado do teu trabalho? E aí você pode criar padrões. O que essas pessoas tinham em comum? Todas gostavam de estudar,
todas estavam com a vida financeira um caos, mas tinham em comum um aspecto psicológico. E aí você começa a identificar quais são os padrões positivos, quais são os padrões negativos. Putz, no filme Moneyball, o Homem do Jogo, né, com Brad Pitt, que ele usa análise de dados para trazer um sucesso praticamente inatingível para uma empresa, para um time de beisebol pequeno, os analistas, né, aqueles caras os scouts que analisam os jogadores que o clube vai ou não trazer, né, vai assinar contrato, eles tinham, olha que interessante, eles olhavam a namorada do jogador. Então, se a namorada do jogador fosse considerada pelos padrões da época muito bonita, significava que o cara tinha alta estima. Em teoria, um jogador e alta autoestima é importante para ele ter uma boa performance no jogo. Sem entrar no mérito aqui se isso vale, se não vale, mas, por exemplo, a pessoa que está fazendo esse trabalho de consultoria financeira, que traços psicológicos você pode analisar nos seus prospects, aqueles que ainda não são clientes, que você consegue conectar com os seus principais clientes, os melhores clientes, aqueles que tiveram o melhor resultado, que traços em comum eles têm? Pô, são pessoas disciplinadas. Para ter um bom resultado financeiro, você precisa ter disciplina, né? Saber protelar a gratificação. Eu, ao invés de comprar agora, eu vou esperar para comprar à vista com desconto maior, não vou financiar. Então esse pode ser um fator. Putz, as pessoas, como é que eu olho se a pessoa é disciplinada ou não? Talvez quem for esportista, aquela pessoa que se acompanha na rede social e ela corre todo dia, ou está na academia e tal, é certeza que aquilo vai fazer dela um bom cliente para a consultoria financeira porque ela tem disciplina? Não, não é certeza, mas são indicadores que a gente vai trabalhando, né? Mesma coisa quando você vai trabalhar, isso aconteceu comigo, tá? Um caso verídico em 2020. Na minha empresa de consultoria para empresas, B2B, para crescimento de negócios e projeção de faturamento, eu comecei com um cliente que fomos indicados. Então, assim, ele já veio por uma indicação. A pessoa do marketing dele apresentou para a gente o projeto, o que eles queriam, quais eram os objetivos, a gente analisou e falou, olha, a gente pode te ajudar. Temos XXX, mais de 100 cases de sucesso no mercado dele, no mercado onde a gente conhece bastante bem, temos muito resultado para comprovar, depoimentos. Na nossa proposta, inclusive, comercial, tem lá depoimentos de algumas pessoas importantes do mercado. Aí tivemos uma reunião com um dos sócios da empresa. E o cara começou assim, eu já vou adiantando que eu não acredito muito nesses negócios que vocês fazem aí. Marketing é muito blá blá blá, tem que estar lá na frente do cliente e tal, essa coisa de marketing digital. Pra gente isso é um enorme sinal vermelho. Acende uma lanterna, assim, uma sirene toca, sabe? Cara, vai ser difícil trabalhar com esse cliente. Ele já está dizendo que não acredita no nosso trabalho. Enfim, apresentei a proposta, mostrei os casos, mostrei os depoimentos. Tá bom então, vou pensar. Passou um pouco, ele, olha, a gente quer fazer só uma parte, alguns dias depois. Falei, olha, é um projeto, né? O diferencial do nosso trabalho é esse planejamento integrado, então a gente não pode, eu não posso te entregar, não tenho como entregar só uma parte, porque não vai dar resultado, e aí eu comprometo a nossa própria imagem, né? Não, mais uns 3 dias. Tá bom, olha, a moça do marketing, né? Olha, Ale, a gente vai fechar, tá, obrigado, olha, agora ele entendeu. Bacana. Passa 2 dias, liga a pessoa do financeiro. Olha, o senhor X, né, falou que se você pode arredondar o valor da proposta, porque a gente não tem todo o budget. Eu disse, olha, não posso. Porque é um projeto que foi feito personalizado para vocês. A gente conversou ao longo do desenvolvimento da proposta qual é o modelo ideal. Então, se eu tirar o valor do investimento sem tirar nada do escopo de trabalho, fica desequilibrado. Se eu tirar o escopo de trabalho, desequilibra do objetivo que a gente combinou de atingir. Como a gente se compromete com as metas, vai lá, vou falar com ele. Voltou. Olha, ele aceitou, mas ele quer falar com 3 pessoas que conheçam vocês. Falei, olha, você diz para ele, por favor, que a gente agradece muito, mas que eu não vou dar telefone de 3 pessoas, porque
a nossa mentalidade é diferente. Porque eu tenho certeza absoluta, depois de alguns bons anos, né? Tá vendo aqui, ó, barbinha branca, trabalhando e conhecendo os clientes, não importa o que a gente entregue, ele não vai ficar satisfeito. Ou ele vai querer um desconto, ou ele vai querer uma entrega a mais, ou ele vai reclamar de alguma coisa, ou vai demorar para pagar. Então, eu preferi parar. Se eu fosse Harvard e ele um candidato, eu ia dizer, olha, infelizmente, nesse momento, os nossos indicadores apontam que não é um bom caminho para a gente prosseguir juntos. Porque são dados, né? Um dos pilares do nosso negócio não é eu acho ou não fui com a cara do cara, nada a ver com isso, o cara é super simpático, inclusive. A questão é, o trabalho, a entrega, o resultado estaria sendo comprometido. E aí, coisas que a gente gosta de ver, né, no mercado. Deu 2 dias depois, gente, um projeto que eu tive que mexer talvez 10% em relação à proposta que a gente tinha desenhado para esse cliente. Um outro contato que nos pediu uma coisa muito parecida, e a hora que a gente apresentou, ele, nossa, cara, isso tá sensacional, isso vai mudar muito aqui a nossa forma de trabalhar, putz, obrigado, eu acredito muito nessas formas inovadoras. Então, esse é um cliente que pode dar problema? É claro que pode. A gente deve esbarrar em algum obstáculo ao longo é um contrato de 1 ano, né? Então a gente vai ter alguma surpresa, não só positiva. Mas é isso, é qualificar o cliente, né? Em modelos mais elaborados, mais sofisticados, a gente atribui pontos. Né? Você cria uma pontuação na reunião. Esse cliente é bom de atitude, ele é bom de budget, sim, é importante a capacidade que ele tem de investir, né? Eu estou falando com a pessoa que tem autoridade para decidir, ele tem clareza dos processos dele, porque às vezes ele está otimista, está pedindo uma coisa, mas ele não mede nada. A hora que você entregar, é claro para ele qual é a evidência de sucesso da entrega. Então é muito importante chegar num acordo com o cliente antes de vender, antes de começar um projeto. O que precisa acontecer? Quais são as 2, 3, 5, 10 coisas que precisam acontecer para a gente considerar esse projeto um sucesso? Quando elas precisam acontecer? De que forma elas precisam acontecer? Para você ficar feliz da vida, fazer um pôster meu aqui de funcionário do mês. Entende? Essas coisas são muito importantes. Então, ao longo do tempo, isso vai ficando automático, vira uma cultura, mas é muito importante ter as métricas, usar isso. Pode ser num caderno, pode ser numa planilha, pode ser em softwares específicos para isso, CRM ou Customer Success. Tá bom? Mas o importante é saber assim, não é sair vendendo para todo mundo. A gente falou em um dos vídeos do começo do canal sobre CAC e LTV, lembra? Às vezes, trazer um cliente para dentro da empresa, a gente está tendo prejuízo, tá? Então, esse é uma visão geral, assim, da importância de qualificar um cliente com a nossa oferta antes de assumir algum tipo de compromisso, antes de assumir contratos e projetar objetivos, né? Tudo isso forma a jornada de Customer Experience. Se a gente pensar no Lifetime Value, né, que é todo o valor gerado durante todo o tempo de relacionamento com o cliente, normalmente o que acontece? Lembra esse funil aqui, ó? Né, que a gente falou sobre ele, um funil de aquisição, toda essa parte fora da empresa, o cliente não está ainda gerando valor para a gente. Depois toda essa parte aqui, quando ele se torna cliente, ele começa a gerar valor, mas a gente vai ter lucro aqui, ó, em algum momento depois que o cliente está faturando. Não é no primeiro, segundo, às vezes nem no 6º mês, às vezes não é no primeiro ano, tá? Então, é muito importante entender que quando eu trago um cliente certo desde o início, eu crio as minhas métricas claras para saber qual é o potencial desse cliente, qual é a jornada ideal que eu tenho para esse tipo de cliente. Eu posso ter jornadas para 2, 3, 5, 10, 100 clientes diferentes, né? Depende do meu tipo de serviço, tipo da entrega que eu trago. Mas, então assim, vamos pegar cliente A. A jornada ideal eu conheço, eu levo 2 meses para fechar, levo 1 semana para fechar, desde quando ele não me conhece até eu negociar uma proposta. Ah, tá bom. Ele começa a faturar, daí ele me dá lucro no 3º mês, no 4º, 5º, 6º, eu começo a entregar resultados sólidos. Qual é a minha próxima oferta? Eu tenho condição de expandir o relacionamento com ele? Eu tenho um produto que complementa o meu produto principal e pode gerar mais venda? Clássico exemplo disso, muito acelerado, é o McDonald's.
né? Então, fritas para acompanhar, cara, aumenta radicalmente a margem do que se você comprar só um hambúrguer. Os combos foram criados por isso, né? Sobremesa acompanha. Então, é muito comum isso em restaurantes, né? Então, o que eu posso fazer com o meu cliente? Olha, eu estou entregando, por exemplo, uma consultoria de marketing. Será que no 6º mês eu posso vender um curso de atualização para a equipe? E aí essa equipe vai ter condições de entender melhor a minha entrega e talvez demandar mais serviços. E aí, além de eu estar, sim, melhorando os resultados do cliente, eu estou criando uma possibilidade de eu vender mais para esse cliente, né? Então, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai ganhando clareza, autoridade, a gente sabe o que funciona, o que não funciona. E clientes, gente, o cliente é como... Eu tive um parceiro de negócio que ele falava, o cliente é igual tubarão no oceano, que detecta uma gota de sangue e vai atrás da presa. O cliente é assim com insegurança. Se você não tem total domínio do tema que você entrega, dos processos, dos resultados, o cliente... E aí depois a gente não entende e fala, caramba, por que não fechou? Tava indo tão bem. Porque a gente não estava falando com o cliente ideal. Na ânsia, às vezes, empresas menores, né, tem essa coisa de correr atrás todo mês do fluxo de caixa, de fechar as contas do mês, ou times de vendas têm metas muito agressivas e no final do mês tem que correr e sair fechando, sem, às vezes, todo esse processo. Daqui a pouco, eu nas equipes que eu liderei, sempre eu coloquei isso, eu falei, escuta, qual a chance desse cliente estar puto com a gente daqui 3 meses? Daqui 6 meses? Porque a gente está empurrando, entre aspas, tá deixando passar, alargando o funil para entrar um cliente que não tem, talvez, o perfil ideal, né, para ser o nosso cliente. Então, essas métricas, esse olhar, que a gente tem essa coisa do faca nos dentes, né, o olhar mais agressivo, não à toa, se você olhar em muitas equipes de venda, mesmo em mercados mais agressivos, tecnologia e tal, pode ver que quem se destaca são as mulheres. Porque a mulher, por natureza, tem um olhar mais amplo do que o homem, tem um olhar mais analítico, né? Ela consegue perceber coisas, tá? Generalizando, claro, que o homem, às vezes, naquela ânsia de ir à caça, né? Perde e, às vezes, atrapalha os negócios. Não cria relacionamentos mais duradouros, por consequência, mais rentáveis, onde todo mundo fica mais satisfeito com o cliente, né? Então, para a gente entrar aqui no fechamento desse vídeo, o processo de qualificação, de conhecer o seu cliente é no mínimo inteligente, porque você vai ter um relacionamento com menos estresse, menos pontos de fricção ao longo do relacionamento, de ter que ficar explicando, de o cliente estar insatisfeito, de ter que mudar o que foi combinado, né? E aqueles sinais de afastamento, o cliente demora para te responder, demora para retornar um e-mail, não retorna uma ligação, começa a atrasar uma fatura, porque isso são sinais de que a nossa entrega não está sendo prioridade, porque ele não está percebendo o máximo valor naquilo. Então, vender para o cliente certo pode, quando você está implementando o processo, levar mais tempo, sim. Esse processo de qualificação pode custar um pouco mais no começo, mas depois, quando você sabe quem é seu cliente ideal e você tem a mentalidade, porque as ferramentas, os planos, as estratégias, táticas de growth servem para isso. Uma vez que eu sei quem é meu cliente, Facebook Media, por exemplo, no Facebook Marketing, ele tem uma ferramenta que chama Lookalike, que é assim, eu quero o Alexandre, executivo, mora em São Paulo, assim, eu quero falar com mais pessoas como ele. O Facebook acha para você. Então, uma vez que você tem esse perfil do seu cliente ideal, não é difícil atingir, multiplicar o alcance para falar com mais pessoas, mais empresas, como essas que a gente está falando, tá? Então, isso aqui ainda assim é uma visão geral, a gente falou bastante, né? Mas é uma visão geral do começo da jornada, que é a qualificação, o onboarding, quando eu trago esse cliente para que é essa área que eu chamei de área da magia aqui, né? Que é quando o cliente ele deixa de ser um prospect e se torna um cliente. Ali tem que ser mágico essa experiência para ele, tá bom? Então, obrigado por ter assistido. Tem dúvidas? Inbox 100% disponível. Essa semana vai ter lives.
Nós vamos falar sobre os temas mais pedidos, né? Eu tô devendo um ali também do Stories, que o pessoal perguntou muito sobre a diferença entre ganhar dinheiro e fazer dinheiro, ou gerar dinheiro, como é que eu gero dinheiro resolvendo problema, né? Então, tá ficando divertido, né? A gente tá tendo cada vez mais interação, estamos trazendo informações novas, materiais novos o tempo todo. Essa semana vai ter 3 lives. A gente está participando de um desafio com uma equipe de um treinamento que eu participo. A gente também estuda muito, né? E vai ter algumas novidades também. A gente tá para sair, deve ser provavelmente na sexta-feira, uma aula workshop, tá? Onde a gente vai trazer mais ou menos 1 hora, vamos ter ali umas 10 pessoas aproximadamente, e a gente vai tratar questões. Quem quiser participar, totalmente gratuito, free, vai poder trazer as suas questões. Alguma coisa que está no teu dia a dia acontecendo, que, pô, tô com um desafio assim, tô com essa dúvida, eu tenho um cliente que faz isso e eu queria que ele fizesse aquilo, ou a minha equipe de vendas, ou o meu time de marketing, ou a minha agência. Então a gente vai poder trabalhar um pouquinho mão na massa, casos reais, tá bom? E fica ligado aí no canal, não deixe de conferir a programação. Eu vou soltar amanhã um pouco dessas novidades e a gente vai conversando, tá bom? Obrigado por participar, valeu o pessoal que mandou a pergunta. Não eram todas exatamente iguais, mas eu tentei aqui responder essas que estavam em torno desse tema, né? E pesquisem sobre isso, qualificação do cliente, lead scoring, ICP, que é Ideal Client Profile, o perfil ideal de cliente. Vale a pena, resultado, um pouquinho de paciência no início, o resultado vale muito a pena, é um grande investimento, tá bom? Grande abraço, obrigado por participarem, pessoal.